Rapaz, que palavra, né, pastor? Essa palavra, ela cortou, irmãos. E cortou muito no meu coração. Meus amados e queridos irmãos e irmãs, nós estamos diante de uma palavra muito poderosa nesta noite e quero que você preste atenção no seu objetivo, naquilo que Deus falou no coração. A palavra de Deus diz que um dos maiores reis de Israel, agora ele está morto, e nós sabemos que este rei, ele é o homem segundo o coração de Deus, o rei Davi. A Bíblia diz que o reinado de Davi agora ele vai passar, ou seja, para o seu filho, Salomão. E nós sabemos, pastor, que Salomão foi o homem mais rico da terra, juntamente com Jó. Jó foi o homem mais rico do Oriente. Só que a Bíblia relata para a gente nesta noite algo extraordinário, dado a mais um rei. E o que foi dado do alto é muito precioso. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando Deus vai visitar Salomão, Salomão ele está orando, pastor. E a oração de Salomão é uma só: Senhor, dai-me sabedoria. Por que, pastor? Nós pedimos muitas das vezes algumas coisas e não recebemos. Porque Jesus certa feita falou: muitas das vezes pedimos, mas pedimos maus, por isso que não recebemos. E Salomão ele foi agraciado com a sabedoria de Deus. Então todo o propósito aqui na terra, ela tem um resultado, pastor. Ela tem um começo, um meio e um fim. O começo do reinado de Salomão é muito poderoso. Por quê? Porque isso vai significar o que vai ser no meio e também o que vai ser no fim. Então Salomão ele pediu a Deus sabedoria. Deus vai lhe conceder sabedoria e também vai conceder riquezas. Por quê, pastor? Porque é interessante nós frisarmos nessa palavra que quando Salomão ele pede sabedoria, ele não sabe o que está vindo por vir. Ele não sabe o que está vindo adiante dele. Todos nós não somos oniscientes, onipresentes. É por isso que toda vez que você for orar, você pede sabedoria a Deus. Por quê? Porque nós não sabemos a causa que vai vir até a gente. Nós não sabemos o que vai acontecer depois do culto. Então é interessante nós, quando orar, dobrar nosso joelho, pastor. A Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. O próprio Salomão fala isso. Então só de nós temer, pastor, uma sabedoria divina vem até nós. Quando nós colocamos a temência em Deus, a sabedoria de Deus desce sobre a nossa vida. Então muitas das vezes nós vamos abrir a boca e falar: Senhor, dá-me sabedoria, porque Deus conhece o coração temente. A Bíblia diz que agora Salomão está diante de um problema, e um problema muito sério. Quantos problemas ele resolveu? Agora o problema que ele vai passar é um problema sério. Por quê? Porque o texto diz que está todo o povo reunido, pastor. Só que a provação agora é para o rei. Porque a Bíblia diz que duas prostitutas, elas vão sair da sua casa. Aqui é interessante nós frisarmos. A Bíblia fala que essas duas prostitutas moravam junto na mesma casa. E a Bíblia fala por 3 horas. Ela vai fazer com que aconteça o cenário, pastor, aonde que uma das prostitutas que está dormindo vai se dobrar em cima do seu filho, e seu filho vai morrer. Só que a outra prostituta, ela está cuidando do teu filho, ela está deitada na outra cama com teu filho. A Bíblia fala que essa prostituta que acabou matando teu filho, interessante que ela vai despertar, pastor. Só que ela não vai despertar para orar, ela vai despertar para confrontar alguém. Ou seja, aquela mulher que estava deitada com teu filho, seu filho legítimo, estava dormindo, estava na ligação com Deus. Pastor, nem todo mundo que está dormindo é porque está desligado, tá? Porque tem gente que está acordado, mas não está ligado. Glória, glória. Alguém falou comigo aqui, o Espírito Santo falou comigo assim: ó, cuidado, tá? Para sufocar o teu ministério. Porque ministério sufocado, pastor, causa problema. O pastor falou que tem vento que vem da parte de Deus.
Mas também tem vento que vem da parte nossa, tá? O pastor deixou eu frisar aqui, Deus falou comigo, tem ministério que está sendo sufocado, e cuidado. Porque quando se deita um menino e mata o menino significa ministério. Aleluia. O ministério daqui está dormindo, está vivo, irmão. Eu fiquei perguntando, como é que é a ousadia dessa prostituta chegar até outra prostituta e trocar o bebê? Meu Deus. Porque tem gente que é assim, pastor. Eu falei sobre a semente. Enquanto a semente estiver na sua mão, é você que está no controle, irmão. As coisas não vão acontecer. Tem coisa na sua vida que está travada porque a semente está na sua mão. E Deus está falando, libera a semente. Aleluia. Oh, glórias. A Bíblia diz que quando aqui perdeu o seu filho, e aqui estava com o seu filho vivo, ela vai despertar. É interessante isso aqui, pastor. Ela vai reconhecer que o seu filho não era aquele. Sabe por quê? Porque todos nós sabemos que devemos fazer no reino de Deus. A irmã louvou aqui, ela sabe o que foi chamado para fazer no reino de Deus. A pastora louvou ali, ela sabe o que foi chamado para o reino de Deus. O pastor está dirigindo o culto, ele sabe o que foi chamado para o reino de Deus. Todos nós sabemos. Você não veio aqui à toa. Você não veio passear, você não veio mais um dia, Senhor, eu quero a resposta. A resposta de Deus para a sua vida é: enquanto você não saber o que você sabe no reino de Deus, as coisas vão ficar travadas. Acha que Deus não trava não, né? Deus também trava, tá, irmão? Porque se Deus não travar algumas coisas, pastor, nós fica no comodismo. Agora as duas vão até o rei. O rei significa Deus, tá? Isso aqui eu acho lindo, que as duas vão até o rei, pastor. Só que nem todas vai com o mesmo propósito. O propósito que perdeu o filho é falar que o filho dela está vivo. Agora o propósito que está vivo, pastor, não é ser justificado perante o homem. Por quê? Porque por uma palavra aqui perdeu o filho, ela vai fazer com que o rei, com sabedoria de Deus, descobre quem é o filho. Por quê? Há um filho morto e há um filho vivo. Sabe o que Deus está falando comigo aqui, nessa noite? Deus está falando que tem ministério, pastor, que está parado. Por quê? Porque a semente ainda continua na mão. E toda semente que continua na mão, ela não frutifica. Então é interessante nós dizer isso aqui. Quando chega até Salomão, Salomão, com a sabedoria de Deus, ele vai julgar uma causa. É por isso que eu falei, Deus está julgando causas aqui nesta noite. Deus falou comigo lá na porta, pastor, eu vou julgar a causa de pessoas aqui nesta noite. Qual foi a causa que você colocou diante de Deus? Esta causa é para Deus, esta causa é para você. Agora, se a causa for sua, irmão, libera. Agora, se a causa for de Deus, entrega. Sabe por quê, pastor? Nós achamos que toda causa é para Deus resolver. Tem causa que é para você resolver. Tem causa que é para mim resolver. Agora tem causa que é para Deus, irmão. Só que nós queremos trocar as coisas muitas das vezes. Eu estou com um problema dentro da minha casa e todo mundo sabe aqui. Eu pedi até oração, pastor. Meu filho tem TDAH, grau 2. Foi já diagnosticado por um médico, um especialista. Aí eu falei com Deus assim: Senhor, toda vez que ele tem crise, o Senhor me mostra o que está acontecendo, se é da parte do Senhor ou se é da parte do adversário. E Deus nada de abrir minha visão. E minha esposa preocupada, como mãe fica preocupada. Vamos correr para o médico. Vamos. Tem que dar remédio. Deus falou assim comigo, pastor. Eu lembro que o Senhor lançou aqui, ó, tudo que é dito aqui no altar eu lembro, tá, pastor? O Senhor falou aqui comigo: não aceita tudo as coisas que é para o seu filho. E eu peguei essa palavra, tá, pastor? Eu aceitei que ele tem um problema, porque é verídico. Só que Deus falou comigo: não aceita o remédio. Sabe por quê? O adversário, ele tentou entrar na mente do meu filho por causa do problema dele. E Deus me mostrou dentro do meu quarto. Deus falou assim: está vendo como que o adversário é astuto? Ele quer uma brecha para tirar você e sua esposa do controle.
Aí Deus falou comigo: eu sou na sua vida, meu filho. Você pode aceitar o que ele tem, porque isso é para a minha glória. Mas não aceita o remédio. Aí é você pedir a Deus sabedoria e discernimento. Eu falei: Senhor, eu vou pedir a igreja para orar, porque eu tenho um líder. Eu não pedi nem outro líder, eu pedi o pastor, porque agora ele está na incumbência de estar velando por minha vida. Então, pastor, o que eu peço é sempre continuar em oração, porque eu creio que Deus também nos deu essa capacidade de orar para que esse jugo venha ser quebrado. E se for para o médico, os médicos vão fazer o trabalho dele, porque também Deus deu sabedoria aos médicos. Aí eu falei: Senhor, está tudo no seu controle, e nada disso está me desesperando. E eu falei com Deus no meu quarto: Senhor, dá uma calmaria para minha esposa também. Sabe por quê? O vento quer soprar, quer trazê-la para cá. Só que toda vez que ela recebe a seta, ela fica. Então por isso que é necessário a igreja estar intercedendo pelas famílias, tá? Por cada família que está aqui representada. Então a causa desta mulher foi ganha, da que estava com seu filho vivo. Por quê? Porque quando Salomão perde a espada, algo, pastor, acontece no mundo espiritual. Então toda vez que tem a palavra de Deus no centro da igreja, algo acontece na sua vida. As causas que é impossível, pastor, acontecem na sua vida. Toda vez que a espada de Deus está no centro. Lembra? Davi não pôde construir o templo para Deus. Por quê? Porque tinha uma espada dentro da casa dele. E essa espada era a espada de juízo. Tem espada de justiça, irmão, e tem espada de juízo. E se a espada for de juízo, misericórdia de Deus na nossa vida. Mas se a espada for de justiça, pastor, isso é forte. Salomão entendia que a espada que desceu na casa do pai dele era a espada de juízo, mas a espada que estava na mão dele era a espada de justiça. Então não é a palavra, presta atenção nisso aqui, não é você que carrega a palavra, é a palavra que tem que te carregar. Sabe por quê? Satanás carrega a palavra, pastor, todo dia. Eu vou fazer simulação aqui, tá? Aí o Satanás, ele é astuto, pastor, ele fala assim: você conhece a palavra. Aí eu falo assim: eu conheço a palavra, mas não é eu que estou carregando a palavra, é a palavra que está me carregando. Fala para Satanás nessa noite, fala que não é você que carrega a palavra, é a palavra que está te carregando. Porque, irmão, carregar a palavra, qualquer um carrega. Agora eu quero ver a palavra te carregar. Pastor, eu não estaria aqui essa noite não, tá? Eu falei: Senhor, se for da tua vontade, amém. Louvado seja o seu nome. Eu poderia estar em outro lugar, no meu comodismo, sentar no meu sofá, no conforto, né, pastor? Com a minha família. Mas não, eu fui chamado para fazer o que todos os irmãos estão aqui hoje, adorar o Senhor. Ninguém veio aqui adorar o pastor, ninguém veio aqui adorar o irmão. Você veio adorar o Senhor por quê? Porque a sua causa está sendo ganha. Aí se a causa ainda não for ganha, irmão, peça a Deus sabedoria, porque Deus ele vai te dar. Porque você vai romper esta barreira. Então quando Salomão traz a espada, algo que está morto, pastor, ó, vem aqui dentro. A prostituta que estava com seu filho morto e falou que o seu filho era vivo, veio uma espada aqui dentro dela. Ele falou assim: ó, vamos dividir no meio. Aí eu perguntei a Deus: Senhor, o Senhor não é um Deus de divisão. Aí Deus falou assim: mas quem disse que eu causo divisão? Quem causa divisão são os homens. Então Deus, a única divisão que Deus causa é sobre o pecado. Lembra Isaías, capítulo 59? A divisão entre Deus e o homem, a única divisão na Bíblia é se alguém está em pecado. Aí Deus causa divisão, porque Deus é santo. Então Salomão, ele foi muito sábio na palavra de Deus. Por quê? Porque quando ele fala que vai cortar os meninos no meio, na hora, pastor, a causa foi ganha. Aqui realmente era o filho legítimo. Ela vai se alegrar de uma maneira tão grande que o menino vai ser entregado a ela. Ou seja,
o menino que estava vivo estava entregue a quem não era de direito. Agora o menino morto que estava com ela, que não era legítimo, que era do outro filho da prostituta, foi entregue o filho vivo. A Bíblia, pastor, agora vai finalizar. Isso aqui é um texto muito claro, pastor. Por quê? Porque a glória não é para o homem, a glória sempre é para Deus. A Bíblia diz que todo o povo, eles vão olhar para o rei e vão temer ao Senhor. Presta atenção nisso aqui. Ele não está falando que está temendo o profeta, o cooperador Leone. Ele não está falando que é o homem das revelações, não. Ele está falando que todo o povo temeu ao Senhor, porque viu sabedoria de Deus naquele rei. Sabrina, né? É Sabrina o seu nome? Enquanto eu estava pregando aqui, Deus falou assim: meu filho, eu coloquei diante dela uma causa. Pastor, nós achamos que a causa vem muitas das vezes do adversário, né, pastor? Aí Deus coloca a causa na nossa frente. Só que o mesmo Deus que dá a causa, Ele também quebra a causa, pastor. Deus falava comigo assim: Sabrina, a sua vida aqui hoje à noite foi uma quebra de causa. Eu não sei o que você está passando no seu lar. Eu também não quero saber, porque Deus conhece. E Deus falava assim através do teu filho, que ele vai te honrar nessa terra, tá? Através da sua fé. Sabe por quê? Porque tem gente, irmão, que é crente, mas tem gente que tem muita fé. E pensa numa mulher cheia de fé. Glória, glória, glória. Deus falava assim: eu vi uma fé tão grande na sua vida, que vai mover tanto o coração de Deus, que Deus falou assim: eu vou quebrar a causa que está na frente dela. E tem mais, tá? Eu vi a provisão de Deus chegando na sua casa. Aí você fala comigo: é material? Não, espiritual, tá? Porque eu vi o anjo, quando olhava para o diácono Aquiles, o anjo estava na porta e ele passava lá fora, lá, ó. Você crê que tem 2 anjos aqui no altar? Você crê? Eu sei que você crê. Pastor, a Bíblia diz que tem 2 anjos, pastor, ao nosso lado. Você quer Bíblia, tá, irmão? Não estou falando heresia, não. O anjo foi lá na sua casa, ele rodou a sua casa, ele não entrou. Isso aqui é forte, pastor. Ele não entrou, mas ele falou assim: Deus, olha o que Deus falou comigo. Ele voltou, passou pelo diácono Aquiles, veio até aqui e falou assim: está vendo esse livro? Meu Deus. Na tábua do teu coração tem escrito muitas coisas. O pastor não sabe, o teu esposo não sabe. Deus tem contemplado muitas coisas que você escreveu na tábua do teu coração. E hoje à noite chegou a resposta para você. Você crê nisso? Você crê nessa palavra? Deus está te entregando nessa noite sua vitória. Amém? As palmas que ele nesse nome do Senhor. Isso aqui é para Deus. É a irmã Neia, né? É Neia? Vandineia. Minha mãe também é chamada de Neia. Estela. Quando a senhora estava louvando aqui, eu vi uma graça tão grande na sua vida. Deus falava assim comigo: o louvor dela chegou até os céus. Sabe por quê, pastor? Deus não tem filho predileto. Deus não tem filhos exclusivos, mas Deus tem filho tementes, tá? E Deus falava comigo, Edineia, Valdineia, que Deus ele está visitando o teu ministério. E ele vai frutificar de uma forma tão grande que o nome do Senhor vai ser glorificado entre os vizinhos. E outra, Deus também fala comigo que vai chegar uma provisão na sua vida. Aleluia! Você tem pedido algo a Deus e só você e Deus sabe. Muita gente vê você sorrindo, vê você alegre, mas só Deus sabe o que você está pedindo no seu quarto. E Deus fala que está te entregando essa noite. Você crê? Você crê nessa palavra? Amém. Receba na paz de Deus as palmas que nós estamos no Senhor. Deus é o Deus que julga nossas causas. Só que Deus não julga a causa do filho exclusivo.
Deus sempre vai julgar a causa daqueles que lhe obedecem. Presta atenção nisso aqui. Porque se todo mundo fosse chamado de filho, aí ia ter uma grande confusão, pastor. Porque nós fomos ser criatura primeiro. E na nossa ignorância demorou 21 anos para mim parar de ser criatura. Para tomar vergonha na cara, pastor. Hoje, pela misericórdia, tem 6 anos que eu estou na presença de Deus. Vou para 6 anos e 6 meses. Então demorou 21 anos, pastor, para mim tomar vergonha na cara. Então toda vez que você colocar a sua causa diante de Deus com todo o seu coração, pode ter certeza que não vai ser no seu tempo, tá? Mas vai ser no tempo de Deus. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Quero agradecer a oportunidade, pastor. Até que o Senhor me trouxe, amém? Oh, glória a Deus. Repita comigo, irmão. Boa